As duas primeiras canções que nós cantamos é muito forte e é uma realidade. Eu não sei se você prestou atenção. É algo que até nos confronta e talvez algumas mentes não aceitem essa palavra. As canções dizia em um momento: não há esperança, não temos esperança. A nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Você lembra dessa canção que você cantou? Que a nossa vergonha ela está exposta debaixo do sol. Não há esperança, não há vida e não há palavra. E é verdade, amado. Sabia que isso é uma verdade? É uma verdade humana que acontece no mundo. A outra canção que nós cantamos também dizia que aquilo que parece impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não ter mais saída na nossa vida, Jesus mudou essa história. Jesus mudou totalmente essa história. Parecia não ter saída, mas Jesus mudou a nossa história. Parecia que a nossa vida não tinha mais esperança, porque a nossa vergonha estava exposta debaixo do sol. Era uma verdade. Mas quando Jesus entrou, Ele transformou tudo isso. E é sobre isso, mais ou menos não, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então, preste bem atenção, abre o teu coração. Deus colocou essa palavra no meu coração algumas semanas atrás. E eu quando comecei a meditar, a estudar, a procurar e a indagar, a aprofundar na palavra, eu me senti envergonhado. E eu me senti que essa palavra é para mim. Então, a primeira pessoa para quem eu estou pregando nessa noite é para mim também. É para mim, vou falar para mim também. E antes de começar, veio essa pergunta no meu coração para fazer para vocês. Porque eu respondi essa pergunta. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês para começar essa palavra. Quem aqui, só os valentes, só quem tem coragem mesmo, quem aqui já cometeu algum pecado na sua vida? Levanta a sua mão. Algum pecado? Uau, todo mundo. Quem aqui cometeu um pecado hoje? Hoje, levanta a mão. Eu estou levantando a mão. Eu estou dizendo, eu também. É com você que eu quero falar. É com você que eu quero falar. Comigo mesmo eu quero falar nessa noite. Marcos capítulo 1 e o versículo 1. Marcos capítulo 1 e o versículo 1. Depois nós vamos ler, vamos pular para o 14 e o 15. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é uma palavra maravilhosa, mas ela não começa tão maravilhosa. Ela começa um pouco pesada, muito forte, muito impactante. Jesus, quando começou esse Marcos capítulo 1, o que nós vamos ler é o primeiro discurso de Jesus publicamente. E esse discurso fez ele ganhar muitos adeptos, mas muitos inimigos. Porque é uma pregação linda, mas também para outros era de odiar. Era muito confrontadora. Olha o que diz. Marcos 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O 14. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou pregar o que Jesus pregou. Jesus pregou o Evangelho. Mas que Evangelho? O seu Evangelho. Marcos enfatiza aqui o Evangelho de Jesus.
Por que ele enfatizou? Porque Roma tinha o seu evangelho, os gregos tinham o seu evangelho. Nós precisamos saber o que significa essa palavra evangelho. O que significa evangelho? Será que o evangelho é dos evangélicos? Muitos de nós nos conformamos e pensamos, caímos na besteira de pensar que o evangelho é dos evangélicos. Marcos enfatiza, não é do romano, não são dos gregos, não são dos judeus, não é dos santos, não é dos crentes, não é dos fariseus, é da pessoa de Jesus Cristo, filho de Maria, o Messias. É dele o evangelho. Então, antes de nada, eu quero te falar o que é o evangelho. Muitos de nós, a maioria, ou 99,9% sabe qual é a tradução do grego para o português, a palavra evangelho. Quase todos sabem. Boas novas, boas notícias. É isso que significa. A tradução é essa, boas novas. Mas Jesus, quando ele usou essa palavra, e Marcos está enfatizando, é de Jesus. Jesus não trouxe essa palavra do céu. Jesus não é a primeira pessoa a proclamar o evangelho no primeiro século. Não é. Roma proclamou o evangelho de Roma antes que Jesus nascesse. Então Marcos agora, ele está enfatizando, peraí gente, não é o evangelho que vocês conhecem culturalmente, é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus está pregando boas notícias. Evangelho significa boas notícias. A pergunta do milhão: que notícia é essa? Que notícia é essa que só Jesus tinha? Mas que notícia é essa que ele fez que a metade, ou quase a metade, multidões odiasse ele a ponto de crucificá-lo numa cruz? Que notícia é essa que os religiosos, os homens santos de Israel naquele tempo, que estudava a Torá, que vivia só para o templo e para Deus, esses homens odiaram essas notícias? Que notícia é essa? O que é isso de evangelho? O evangelho é um tratado de paz. No tempo de Jesus, naquele tempo ali, naquela época, a cultura, evangelho era muito conhecido. A palavra evangelho era uma palavra muito conhecida, era simples. O evangelho, ele só era proclamado em tempo de guerra. O evangelho, agora eu vou falar um pouco de história, para você entender. O evangelho só era proclamado em tempo de guerra. Quando duas nações estavam muitos anos em guerra, lutando, assediando, sitiando as cidades, e a comida começava a escassear, e já não havia comida, e os homens fortes estavam morrendo, os homens já estavam comendo seus próprios animais, os países já estavam sendo destruídos, as duas nações, nenhuma vencia, e eles estavam quase desaparecendo da terra. Então os reis dos dois lados, eles faziam um tratado de paz, e chamava evangelho. Para que era esse tratado de paz? É para que houvesse novamente vida, é para que o povo não se destruísse totalmente. O que adiantaria um reino sem pessoas? O que adiantaria um reino sem filhos, sem criança para o futuro, sem animais, sem soldados? O que adiantaria? Então eles chegavam numa conclusão: vamos fazer uma trégua de 4 anos, de 5 anos, de 7 anos, um tempo determinado. E nesse tempo nós vamos fazer um documento, e esse documento ele chama evangelho. Então o arauto do rei pegava esse papel e saía por todas as províncias, em todas as entradas da cidade, colocando nos muros da cidade e nos lugares principais de cada cidade. Evangelho, boa notícia. Quando no meio da guerra vinha um soldado com um papel na mão dizendo: evangelho, 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 boa notícia, boa notícia. O povo já sabia: a guerra terminou, a paz. Nós poderemos agora voltar a produzir,
voltar a trabalhar a terra, não haverá nenhum inimigo que vai nos matar, nos roubar as colheitas, temos paz. Evangelho é um tratado de paz em tempo de guerra. Então Jesus agora ele começa o ministério dele dizendo, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido, chega de guerra, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no meu evangelho. Paz à terra. É isso que Jesus começou dizendo. Ele trouxe paz. A boa notícia é paz. Paz. Quando Jesus nasceu, anjos apareceram no céu e proclamaram paz na terra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. O evangelho significa isso. Uma boa notícia. Que notícia? Paz. Agora, todos os homens que estavam guerreando, não há inimigos, há vítimas, todos têm paz. Essa é a boa notícia. Ele pregava paz. E Jesus começou trazendo paz. O que significa o evangelho? Boas notícias. Mas é muito importante você saber que só vem uma boa notícia em situação de guerra. Só vem uma boa notícia porque existe guerra. Isso parece ser simples, mas não é, é muito profundo. Para haver uma boa notícia é porque existe uma má situação, uma má notícia. Jesus disse: o tempo está cumprido, chega, eu coloco um ponto final de tanta desgraça, de tanta maldade, de tanta guerra. No meio do caos, Jesus trouxe a paz. Então, evangelho, boas notícias. Mas eu quero começar essa palavra, antes de começar, quais são essas boas notícias? Pela má notícia. Porque existe uma má notícia. O evangelho, ele revela, Jesus veio revelar, ele veio trazer boas notícias, mas com essa boa notícia, ele abriu os olhos dos cegos, espiritualmente dizendo, para revelar as coisas más que havia no coração dos homens. Então o evangelho, ele começa com má notícias. Ele é boa notícia, mas nós precisamos entender que antes da boa notícia, antes de Jesus vir, porque ele diz: o tempo está cumprido, havia uma má notícia. E eu quero começar dizendo para você nessa noite, é como nós cantamos as canções, aquelas canções, parece que não há esperança, a nossa vergonha está disposta debaixo do sol, parece que não há saída, não há esperança, e era verdade, só há morte, era verdade. A má notícia que eu quero começar é essa, Romanos capítulo 5, versículo 12. Há uma boa notícia, mas primeiro vamos falar sobre a má notícia, a condição do homem antes de Jesus chegar na vida dele. Diz assim, Romanos 5,12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, e todos estamos destituídos da glória de Deus. A má notícia é que o homem lá no jardim do Éden, lá no começo, ele proclamou guerra contra Deus, ele levantou o seu braço contra Deus. A maldição e o pecado e a morte entrou através de Adão, e de Adão aos nossos filhos, às nossas vidas. O pecado entrou e a morte. Adão é o pai da humanidade. Olha que má notícia, que talvez vai te confrontar ou não vai gostar de ouvir, mas eu quero te dizer, a má notícia é essa: Adão morreu. Adão era filho de Deus, e a má notícia para os homens é que não há filhos de Deus mais. Nem todos nós somos filhos de Deus. Essa semana eu estava olhando na internet e tem uma
uma publicidade de uma determinada religião, que eles dizem: você é filho de Deus, nós te convidamos, vem para nossa casa, Deus te ama, Deus te quer, você é filho de Deus, você tem direito, você vem. Então, é mentira, amado, é uma má notícia. Nem todos somos filhos de Deus, nem todos somos filhos de Deus. Se nós fôssemos todos filhos de Deus, Jesus não precisava ter vindo. O homem, ele está morto. Nós somos filhos, sim, de Adão. Ele é o cabeça da raça humana. Os nossos filhos, quando nascem, tão perfeito, tão bonitinho, tão inocente, não é filho de Deus, não é um anjinho. Mas pastor, que coisa, pastor? É a verdade, má notícia. Essa é a realidade do homem, má notícia. O homem desobedeceu a Deus. Em 1 João 3,4 diz assim: o pecado é transgressão da lei, e todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Eu estou falando para mim também nessa noite. O que é pecado? Transgredir a lei. E todo aquele que transgride a lei é inimigo de Deus. Você sabia disso? É uma má notícia. Todo aquele que vive na prática do pecado é inimigo de Deus. E o homem já nasce nessa condição. Ele não aprende, ele não adquire com o tempo. Ele já nasce assim, separado de Deus. O pecado é uma declaração contra Deus. O pecado, má notícia, é o passaporte para o inferno. É o passaporte para o inferno, o pecado. Foi isso que Jesus veio pregar. Romanos 1,8. Má notícia. Essa é a realidade dos homens, essa é a realidade da humanidade. Má notícias para você nessa noite. Romanos 1,18 diz assim: pois do céu, vou ler na minha tradução, do céu se manifesta, primeiramente da graça do meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós. Romanos 1,18: pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça do homem. A ira de Deus. Mas Deus não é bom? Mas Deus não é amor? Mas como que Deus derrama a sua ira sobre todos os homens injustos, sendo que todos nós somos pecadores? É uma verdade. É uma má notícia. Má notícia. Deus derrama sobre todos os homens a sua ira. Má notícia. E você, se você que é crente, você já ouviu falar isso muitas vezes, que Deus, afinal, Ele vai levar todo mundo para o céu, que não pode ser que Deus vai julgar aqueles que rejeitaram a Jesus, que quebrantou um dos mandamentos. No Antigo Testamento, mais de 613. Os mandamentos de Cristo não são fáceis também para seguir, para levar. É uma cruz pesada, mas é possível. Mas será que Deus derrama a ira sobre todos nós? Isso parece que Deus é amor. Como que Deus vai fazer isso? A Bíblia diz que Ele vai derramar a sua ira sobre todos os homens. Má notícia. Já me perguntaram muitas vezes: você crê mesmo que as pessoas vão para o inferno, a eternidade? Deus vai fazer isso? Mas Deus não é amor? Mas Ele é juiz, Ele é justo. Ele é justo. Amados, imagina você, é mais fácil para os pais, mas você que talvez tenha um irmãozinho, quero fazer uma ilustração aqui a respeito disso. O que vocês acham? Digamos que você que é mãe, você que é pai, você tem seu filhinho de 3 anos de idade, 3 aninhos, um menino
inocente, lindo, maravilhoso, gosta de brincar, amoroso, carinhoso. Aí o seu filhinho de 3 anos, ele fala assim: papai, mamãe, leva no parque, leva no parque, leva no parque. Aí você pega na mãozinha dele e leva ele no parque, para ele passear, para ele brincar. E lá no parque você está lá com o seu filho, você está olhando, é um parque público. Imagina, amados, para você poder entender o amor de Deus, imagina isso. Aí o seu filhinho está brincando e você está de olho nele, porque é um parque público, ali tem muitas pessoas, mas você não sabe, você não percebeu. Existe um pederasta olhando o seu filho, ali naquele parque. Ele está te cuidando para que quando você descuida, ele pegar o seu filho. Ele já escolheu o seu filho, ele quer matar, ele quer violar o seu filho. E você está ali no parque passeando e você se descuida. Por um momento você se descuida do seu menino, e quando você olha, ele já não está, ele desapareceu. E você começa a ficar preocupado, você procura aqui, procura ali, não acha. Você começa a pedir ajuda para as pessoas, e as pessoas começam a procurar o seu filho. De repente alguém grita longe, assim debaixo de uma árvore, nos arbustos: aqui tem um menino, aqui tem um menino. E você sai correndo, lá está seu filho desnudo, morto. E conseguiram pegar o assassino, conseguiram pegar ele. Aí nesse momento o seu coração está ali triste, quebrantado. O seu filhinho inocente, ele foi morto por um cruel assassino, pertinho de você. Agora imagina, no dia do julgamento, pegaram o cara, levaram para a delegacia, levaram para a prisão. Agora no dia do julgamento, você está aí, o juiz está sentado diante de você, e o acusador, o assassino, o cruel, o que quebrou a lei de não matar, aquele que violou, fez violência, ele está ali também, do lado de você. Aí o juiz, com um sorriso nos olhos, ele vai dizer para você: papai, mamãe, eu vou perdoar ele, eu preciso perdoar ele, porque eu sou um juiz de amor. Eu não consigo mandar ele para a cadeia, ele errou, coitadinho dele, ele errou, normal, vamos liberar ele, eu não vou prender ele. E dá sentença e liberta esse homem. O que você pensaria desse juiz? O que você pensaria, amado? Seja sincero no seu coração. Se fosse com o seu filho, o que você pensaria desse juiz? Injusto, um monstro, cruel, não fez o que deveria, cometeu uma infração, não cumpriu a justiça, porque ele deveria ter feito justiça. Aquele homem, nós sabemos, na nossa mente, nosso interior sabe que a justiça tem que ser feita. Ele quebrou a justiça e não foi acusado, e o juiz é cúmplice com ele. É isso que nós pensamos. E Deus é igual, amados, é da mesma forma. Deus não é só amor para julgar todas as coisas. Produz ódio, produz injustiça. Não pode. A justiça, ela vai junto com a graça, com a misericórdia. A justiça, ela vai junto com a equidade. É impossível um juiz ser justo se ele não tiver equidade. A profissão dele obriga a ele, por contrato, ele tem que ser justo. Na posição de juiz, há um documento que ele assinou, se prontificando ser justo em todas as situações. Mas nesse caso ele quebrou, porque ele só foi por amor. É da mesma forma Deus. Esse violador, o que nós lemos lá em João? Pecado é transgredir a lei. Todos aqueles que transgridem a lei é pecador, ele está destituído da glória de Deus. Este homem cruel, este homem assassino, somos nós. É você e eu. Eu sei que quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu também falei isso, mas eu nunca matei ninguém.
Jamais me levantaria para matar um inocente. Jamais, eu não posso ser comparado com um assassino. Deus seria injusto se me comparar com um assassino diante dele no dia do julgamento. É verdade. Por isso que Deus não nos vai julgar nos comparando com outro homem. Deus não julga ninguém nos comparando com outro homem. Não. Deus te compara com a palavra dele. É com a palavra dele. Aquele que matou, aquele que violou, aquele que roubou, é igualzinho àquele que não obedece o seu pai. Por quê? Porque aquele que não obedece ao seu pai quebrantou a lei, é pecador. Aquele que violou, matou, é assassino, quebrantou a lei, é pecador. Aquele que mente é pecador como um assassino. Aquele que pensa coisas que não devem, conforme a lei de Jesus, é réu de culpa, também é pecador. Olha que diz João 12:47. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso, porque senão você não vai perceber que você precisa se converter a Cristo, aceitar o Evangelho de Jesus. Todo pecado que nós cometemos, que o homem comete, é infração da lei de Deus. Tiago diz isso. Aquele que cumpre toda a lei, toda a lei, mas tropeça em um ponto, é réu, é culpado de toda a lei. Tinha 613 mandamentos. Se alguém cumprisse 612, réu, culpado da lei. Se você cumpre vários mandamentos, eu amo, eu perdoo, eu faço aquilo, eu faço isso, mas eu minto, pecado, está destituído da glória de Deus. Morte para nós. João 12 diz assim: se alguém ouvir, Jesus falando, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Presta atenção aqui, amados. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Sabe por que Jesus não veio para julgar o mundo? Porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Então Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem os que o julguem. A palavra que eu tenho falado, essa haverá de julgar no último dia. Deus não vai te comparar com Hitler. Deus não vai te comparar com um adúltero. Deus vai te comparar com a palavra dele. É com a palavra dele que ele vai te comparar. Por isso que para Deus todos os pecadores vão para o mesmo lugar. Hitler, esse violador fictício, mas quantos não há? Os adúlteros, os mentirosos, os profanos, os idólatros, todos no mesmo lugar. Aqueles que mentem e desobedecem seus pais, mas são boas pessoas, para o mesmo lugar. Mas por quê? Porque Deus nos vai comparar com a sua palavra. E a sua palavra está escrito o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Deus, ele é um juiz justo. Ele julga, Salmo 98:9. Ele governa a terra com justiça e os povos com equidade. Com equidade. Ele é um juiz justo e equidade. Ele não há variação de Deus. Ele vai ser justo. Os que merecem a morte, morte. Os que merecem o céu, céu. Porque ele nos vai comparar com a sua palavra. E a palavra diz de Deus assim, Romanos 1:29. Olha o que diz a palavra de Deus de nós, dos homens. Essa é a realidade dos homens. Estando cheios de toda equidade. Equidade aqui é injustiça.
fornicação, prostituição, malícia, avarícia, maldade, inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Sendo os homens murmuradores, detratores, inimigos de Deus. Essa é a realidade, má notícia. Se você pensava que você é uma boa pessoa porque você faz muitas obras sociais, se você pensava que você é uma boa pessoa porque você não faz mal para ninguém, você é fiel à sua esposa, você ama a sua família, você é trabalhador, e só isso vai te levar para o céu, você está equivocado. Má notícia. Sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha o 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. O salário do pecado é a morte. Todos aqueles que pecam merecem a morte. É por isso, como diz a canção, parecia mesmo não ter saída, parecia mesmo não ter jeito para nós, parecia mesmo que não havia esperança, e é uma verdade, porque todo aquele que quebranta a lei de Deus é pecador, e todo que peca merece a morte. O seu salário, a sua paga no final de tudo será a morte. Má notícia. Má notícia para todos os homens da terra. A maldição que Adão fez cair sobre a terra veio até o tempo de Jesus. Essa é uma má notícia. E nesse mundo sem esperança, até aqui, amados, todos que morriam, todos que morreram, foram para o mesmo lugar, Hades. E lá no Hades, sim, o povo de Deus num lugar, e o povo que estava sem Deus, que não aceitaram a palavra de Deus, estavam em outro lugar, mas todos estavam lá embaixo. Todos estavam lá embaixo. Abraão, Sansão, Moisés, as tribos, todos no mesmo lugar. Agora Jesus começa o ministério dele aonde nós lemos, Marcos capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Agora Jesus começa trazendo uma boa notícia para todos nós. O Evangelho de Jesus, ele vem dizendo: eu trago paz. O homem estava em guerra com Deus. Os judeus entenderam isso. Que o Messias ia trazer paz, porque o Messias é o mesmo Filho que é o Deus, que é o Pai, que é o príncipe da paz. O judeu sabia que quando o Messias chegasse, o primeiro anúncio dele é paz. Eu trago paz. O meu reino é um reino de paz, e o meu reino não terá fim. Paz. Ele começa trazendo paz, uma boa notícia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha o que Jesus começa a anunciar. Aquele que não conheceu pecado. 5:21. Eu quero começar agora com uma boa notícia. Jesus tem uma boa notícia para você. Parecia não ter esperança, só morte, condenação, separação de Deus, mas existe esperança. Existe uma esperança, o Evangelho de Jesus. Aquele que não conheceu pecado, Deus, o juiz justo, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fosse feita a justiça de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu que Jesus,
que Deus mesmo fez em Jesus justiça. Ele fez justiça. O que você merecia e o que nós merecíamos? O inferno, a morte eterna para todos sempre. Essa era a nossa condenação. E você pode dizer: mas pastor, eu não tenho nada a ver com Adão, eu não conhecia Adão, e por que a maldição de Adão me chegou? Porque você é descendente dele, você veio do homem, mas Deus já tinha algo preparado para você, uma boa notícia aos homens na terra, da parte de Deus, boa vontade aos homens, uma boa notícia. Ele não ia deixar você sem esperança. Jesus Cristo, através da cruz, se fez justiça. Se fez justiça, amados. Ele pagou o teu preço. Ele morreu a tua morte. E na vida dele nós recebemos a vida do Filho de Deus. Então, quando Deus vê um homem salvo, que crê no Evangelho de Jesus Cristo, ele vê Jesus Cristo, ele vê um filho. É isso que o Evangelho veio trazer, uma boa notícia, porque senão nós estávamos perdidos, desesperançados, condenados a uma condenação eterna, pelo juiz justo. Ele é justo, ele é justo. O homem desobedeceu, ele merecia a morte, mas Jesus transformou a vida dele na nossa vida. Através dele, ele nos trouxe paz para com Deus. Outro morreu no seu lugar. Uma boa notícia. Você ia para o inferno. O que você merecia é o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus morreu no seu lugar. Ele pagou o preço no seu lugar. Ele nunca cometeu pecado. Ele foi fiel até a morte de cruz, para tomar o teu lugar na cruz. Ele não pecou, mas nós pecamos muito. E o nosso pecado foi sobre ele, e ele nos trouxe graça e reconciliação. Romanos 5,10 diz assim: quando nós éramos inimigos de Deus, porque se nós, sendo inimigos, todo homem era inimigo de Deus antes de Jesus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Pelo quê? Pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos do pecado e da morte e do inferno. Não existe mais guerra. A guerra terminou entre o homem e Deus. O Evangelho de Jesus chegou. Nós fomos reconciliados. É isso que o Evangelho faz. Ele transforma, amados. Ele transforma a nossa condenação em salvação, a nossa culpa em justificação. Boas notícias. Boas notícias. João declarou quando viu Jesus descendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é dos judeus, não é dos romanos, não é dos crentes ou católicos, é do mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo inteiro. Ele tirou o nosso pecado, ele morreu no nosso lugar. Boas notícias. Em Marcos capítulo 1, os homens não viram, mas Jesus viu, Deus viu. Deus fez um tratado de paz com a humanidade. Ele assinou um tratado de paz, não com papel, na cruz, no madeiro. Ele as tratou ali, colocou. Ele assinou esse tratado de paz eterno com o sangue do seu Filho. Já não há mais condenação. Agora é paz. Mas pastor, eu pequei, a minha história é horrível. Paz. Se Jesus entrar na sua vida,
o Evangelho entra, e o Evangelho é um tratado de Deus, que Ele mesmo colocou na cruz e assinou com o sangue do seu Filho. Por isso Paulo chama o Evangelho eterno. O Evangelho eterno não tem fim, amados. Há esperança, há esperança. Romanos 8:1 diz assim: não há nenhuma condenação. Não há. Portanto, agora, antes não, mas agora que chegou o Evangelho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. O diabo, ele vai colocar na sua cabeça, trazer à memória o seu passado. Fala para ele do seu futuro. Não há condenação. O que nos espera é o céu, é o reino de Deus, porque nós recebemos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele transforma radicalmente. Ele mudou a nossa história. É por isso que quando Jesus nasceu, houve um quebra na história da humanidade. Houve um marco na humanidade, um antes e um depois de Jesus. Porque Jesus muda a história radicalmente. Se o Evangelho entrar na sua vida, mas o Evangelho tem que entrar de verdade, amados. É de verdade, ele tem que entrar. Ele muda a sua vida radicalmente. Ele muda a sua vida. O Evangelho transforma os inimigos em filhos, os pecadores em santos, os bastardos que outra hora não tinha pai em herdeiros. É isso que o Evangelho faz. É isso que Jesus veio trazer, os derrotados em mais do que vencedores. O diabo vai falar para você que você é um derrotado. O diabo vai trazer na sua memória tudo que você pecou. Ele vai fazer uma lista. Mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso o Evangelho começa assim: arrependei-vos. Veio Jesus pregando e dizendo: o tempo está cumprido. Eu quero te dizer, o tempo está cumprido. Chega de viver no pecado. Chega de viver no pecado. O Evangelho está sendo anunciado hoje no seu coração. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, bem próximo de você. Só dar um passo, está próximo. Olha, ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Princípio do Evangelho de Deus. Para receber essa transformação, você precisa se arrepender. Não existe Evangelho sem arrependimento primeiro. Não existe. Não existe transformação sem arrependimento. Algumas pessoas dizem: olha, eu estou há tanto tempo no Evangelho, eu já ouvi isso, mas eu ainda não consegui libertar de vícios que eu tenho. Vícios talvez de pornografia, vícios de cigarro, vícios de bebida. Vícios, eu não consegui, porque você não se arrependeu. É impossível uma pessoa que se arrepende de alma e de espírito e crê no Senhor, a vida dele não ser transformada. Não existe, amados, Evangelho sem arrependimento. Se você gosta de vir na igreja, você ama estar na casa de Deus, você sente a presença de Deus, mas na segunda-feira a sua vida não é de acordo com o Evangelho de Jesus, você está fora do Evangelho. Se você gosta de vir, você não perde um culto, mas se você não se arrependeu, você não está no Evangelho. Porque o Evangelho, ele pede a parte do homem, arrependimento. Ele transforma a sua vida, ele te dá uma vida eterna, ele te dá esperança, ele te dá o céu e ele perdoa os seus pecados. Mas uma parte toca a nós: arrependimento. Arrependimento aqui é a palavra metanoia, mudança de mente. Eu estava caminhando, arrependimento. Encontrei Jesus, agora o meu foco é outro, o meu caminho é outro, a minha forma, a minha conduta é diferente, a minha atitude é diferente, as minhas palavras são diferentes. Você está no Evangelho. Você está no Evangelho.
Mas se você aceitou Jesus e você continua no mesmo pecado, na mesma atitude, no mesmo caminho, você ainda não deu um passo de arrependimento. Não existe vida, não existe evangelho, não existe salvação sem arrependimento. E está escrito assim, ó, essa é a ordem: arrependei-vos e crede no evangelho. Não é só crer. Mas eu creio em Deus, pastor, eu creio em Jesus. O diabo também crê, os feiticeiros e os bruxos também crê, os espíritas também crê. Você se arrependeu? Porque esse evangelho é um evangelho de transformação. Ele transforma você que era inimigo em filho de Deus. E eu quero terminar com essa palavra: ninguém, nenhum ser que já existiu, que existe e que vai nascer, ninguém irá para o inferno por causa dos seus pecados. Ninguém. Porque a morte de Jesus na cruz venceu todo o pecado. Todo o pecado. A morte de Jesus na cruz venceu todos os meus pecados, foram perdoados. Todos é todos. Até aquele mesmo que eu ainda não cometi, até aquele que eu não cometi, já estão perdoados. A cruz, ele pagou o pecado. Ninguém irá para o inferno por causa de pecado. Irão para o inferno por rejeitar o evangelho. Irão para o inferno. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Irão para o inferno porque não creram no anúncio de paz de Jesus Cristo. O homem só tem duas opções. O salário do pecado é a morte. Você é pecador, você merece a morte. Essa é a sua primeira opção. A sua segunda opção: aceitar Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo e receber a morte de Jesus Cristo. Ou você paga, ou Jesus paga. Ou você paga o preço, uma separação eterna para com Deus, ou Jesus paga por você. Amém? Vamos cantar uma canção antes de orar.